A chama olímpica já está a caminho do Brasil. O símbolo dos Jogos chega amanhã em Brasília. Na Suíça, o fogo olímpico foi transferido para uma espécie de lanterna que irá conservar a chama acesa rumo ao Brasil. A chegada em Brasília está prevista para as 6h30 da manhã desta terça-feira. No avião, o campeão olímpico Giovanni Gávio mostra as lanternas que trazem a chama olímpica. Essa chama é nossa, ahá, uhul! Essa chama é nossa, ahá, uhul! Câmeras de segurança flagraram o bombardeio a um hospital na Síria, que matou o único pediatra da cidade de Alepo. Nas imagens, Mohamed Maaz aparece nos corredores. Logo depois, o local é atingido. Algumas pessoas são vistas pelos escombros. O pediatra está entre os 50 mortos. Hoje, no encontro para discutir a crise na Síria, o secretário de Estado americano John Kerry responsabilizou o governo de Bashar al-Assad pelo ataque e pediu ajuda da Rússia e do Irã. Primeiro cruzeiro americano a seguir para Cuba em 50 anos chega ao país. Raquel Vargas. O navio saiu de Miami com centenas de turistas e aportou em Havana. A viagem é mais uma etapa da reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. A chegada da embarcação se tornou um evento. Na recepção dos passageiros, bandeiras americanas e cubanas. Os turistas foram recebidos com aplausos, música e muita emoção. Multinacional assume responsabilidade pela morte de dezenas de pessoas na Coreia do Sul. Cíntia Godoy. As vítimas foram intoxicadas por um desinfetante comercializado pela empresa e usado para higienizar umidificadores de ar. Durante o pedido de desculpas, o diretor foi vaiado e levou um tapa. Centenas de pessoas também tiveram problemas pulmonares graves por causa do produto. Entre elas, um menino de apenas 13 anos, que hoje respira com a ajuda de um cilindro de oxigênio. O frio diminui um pouco nesta semana. As madrugadas continuam geladas, mas à tarde as temperaturas têm ligeira elevação. Uma massa de ar seco deixa o tempo aberto em quase toda a região sul, sudeste e centro-oeste. Há risco de tempestades do Amazonas ao Ceará. No litoral da Bahia, os temporais são provocados por uma frente fria. Nas serras Gaúcha e Catarinense e também na Serra da Mantiqueira pode gear. Em Urupema, o dia amanhece com apenas 1 grau e em Monte Verde faz 3. À tarde, 21 graus em Porto Alegre e 31 em Maceió. Em São Paulo, a temperatura varia 11 graus amanhã, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Em Vitória, faz 27. Em Manaus, 31. Em Salvador, pode chover forte a qualquer momento. A temperatura diminui e a máxima não passa dos 27. A crise econômica fez surgir um consumidor mais consciente, que pesquisa e planeja antes de ir às compras. É o que aponta uma pesquisa da Associação dos Supermercados de São Paulo. Essa pesquisa diz também que o corte de despesas com lazer e alimentação fez crescer a venda de alguns produtos de limpeza. Antes, toda vez que faltava alguma coisa na geladeira, Juzi resolvia na hora. Vou comprar aqui perto de casa e acaba até gastando um pouco mais. Agora ela bota tudo na lista para comprar de uma vez, num supermercado mais longe, onde é mais barato. Fazer uma compra grande no mês, incluindo tudo que for possível na mesma vinda ao supermercado, é uma estratégia ainda mais importante dos brasileiros agora. Uma das formas de se adaptar à crise, apontadas em uma pesquisa que descobriu outras mudanças nos hábitos de consumo. Com o orçamento mais apertado, muitos consumidores trocaram as marcas favoritas por outras, mais baratas. A gente vai para aquela promoção que está mais barata, né? E esquece marca. Para ter uma melhor relação custo-benefício, os clientes aumentaram a compra de produtos em embalagens maiores, como bebidas. Quando ele já percorreu todas essas alternativas, aí por final ele acaba reduzindo seu consumo. Outra mudança que fez diferença nos gastos em supermercados foi a diminuição de despesas com lazer e alimentação fora de casa. Com isso, alguns produtos usados dentro de casa passaram a ser mais procurados. As vendas de esponjas de cozinha, por exemplo,
cresceram 7,3%. Estou lavando mais louça, final de semana sim. Na crise, os consumidores pesquisam e planejam mais as compras. E segundo a pesquisa, 75% escolhem sempre produtos em promoção. Olha no panfleto, olha no outro e a gente procura pegar o mais em conta. Mais de 1.300.000 pessoas deixaram de ter plano de saúde no Brasil do começo de 2015 até março desse ano. Muitos usuários perderam o plano junto com o emprego ou desistiram de pagar por dificuldades financeiras. Foram 10 anos pagando o plano de saúde. Mas aí vieram os cortes na empresa onde trabalhava e Ana viu o orçamento encolher. O jeito foi acabar com os gastos maiores. Eu fui obrigada a cortar o plano de saúde, né? Que foi o que estava pesando mais pelo valor. Ana não foi a única, longe disso. Bastou o número de desempregados subir para o de associados de planos de saúde despencar. A taxa de desemprego em abril passou dos 10%. Só no começo desse ano, de janeiro a março, 617 mil brasileiros abriram mão do plano de saúde. Somando com 2015, o acumulado de desistências chega a 1.300.000. A maior parte, planos coletivos empresariais, por conta do fim de muitos postos de trabalho. Não à toa, os postos de saúde, os hospitais públicos estão cada vez mais lotados Brasil afora. Seu Manuel mesmo agora depende do SUS, mas ainda não se acostumou. A doença já é um problema sério para o ser humano, né? E quanto mais a gente precisa, entendeu? A dificuldade é muito grande. Após determinação da Justiça, a Polícia Militar saiu do Centro Paula Souza, em São Paulo, onde estudantes estão acampados desde quinta-feira para protestar contra o desvio de verbas na compra de merenda e cortes nos repasses para a educação. Segundo o juiz, a reintegração de posse só deve ocorrer quando os alunos forem oficialmente notificados. O ex-senador Jim Argelo, o empresário Ronan Maria Pinto, o marqueteiro do PT João Santana e a esposa dele, Mônica Moura, serão transferidos para uma cadeia da região metropolitana de Curitiba. A decisão do juiz Sérgio Moro visa liberar espaço na carceragem da Polícia Federal. A balança comercial registrou um superávit de 4 bilhões e 800 milhões de dólares em abril. O melhor resultado desde 1989. A melhora no saldo tem relação com a queda das importações. O estado de Pernambuco sofre com uma onda de assaltos a bancos e caixas eletrônicos. Já foram 17 nesse ano. Hoje, mais uma ação com reféns aconteceu na capital, Recife. Por pouco, esta mulher não foi atingida por um tiro. O tiro pegou no banco, passou e eu me joguei no chão. A agência na zona sul do Recife foi invadida por 5 homens no final da manhã. Eles renderam os vigilantes e tomaram o armamento. A polícia foi chamada. Houve tiroteio. A fachada do banco ficou destruída. Sem roubar o dinheiro, os homens fugiram a pé. A câmera da rua gravou o grupo correndo e um policial atirando. Na fuga, um táxi foi roubado. Nesse momento ele ainda chegou a dar um tiro em mim. Eu dentro do carro ainda que pegou até no vidro. Encurralados, os criminosos ainda invadiram uma oficina mecânica e usaram o dono como escudo. Cercados, 3 dos 5 bandidos acabaram se entregando. Outros 2 escaparam. Este ano, 17 bancos e postos de atendimento foram invadidos em Pernambuco. Os alvos geralmente são caixas eletrônicos que ficam logo na entrada. Segundo o Sindicato dos Bancários, a lei que exige portas giratórias e também fachadas blindadas nem sempre é cumprida, o que pode atrair a atenção das quadrilhas. Confusão durante o concurso Miss Rondônia Mundo. As 2 finalistas estão à espera do resultado. A organização do evento pede para que a vencedora seja coroada. A Miss Letícia Capato, de Ji-Paraná, se emociona com o resultado. A coroa cai. E então a mestre de cerimônias faz um sinal de que havia um engano. A Miss é descoroada e a outra candidata, Carliane Barbosa, da cidade de Cacoal, é anunciada como a verdadeira vencedora. Primeiro lugar, com 3.210 pontos, Carliane Barbosa.
rival, que perdeu o título, irritada, se nega a receber a faixa de segundo lugar e acusa o concurso de fraude. A organização diz que não houve favorecimento, apenas um erro no palco no momento da coroação. Uma atleta americana se equilibrou em uma fita de nylon para atravessar 2 torres na cidade velha de Jerusalém, em Israel. Heather Larsen pratica slackline e caminhou sobre a linha a 30 metros do chão. No meio do percurso de 55 metros, a famosa Torre de Davi. Astrônomos encontraram 3 planetas potencialmente habitáveis fora do nosso sistema solar. Pesquisadores do Observatório Europeu disseram que eles têm o tamanho da Terra e se movimentam ao redor de uma estrela muito menor que o Sol, mas quente o suficiente para garantir a presença de água na superfície dos planetas. A descoberta, segundo os autores do estudo, pode ser a melhor aposta para se investigar se existe vida extraterrestre. 2 pessoas morreram na queda de um helicóptero em Santos, litoral de São Paulo. Segundo os bombeiros, a aeronave voava baixo e, antes de cair, atingiu a rede elétrica. Com a queda, o helicóptero explodiu. Moradores da área, em Santos, litoral paulista, ajudaram a combater as chamas. Com a própria rede de água que abastece a comunidade, conseguiram fazer essa contenção e acionamos o corpo de bombeiros juntamente com os demais órgãos, né? Mas as 2 pessoas a bordo morreram na hora. O piloto Bruno Ferreira Averedo, de 23 anos, e Vanessa Silva Santos, de 31. O helicóptero decolou do aeroporto Campo de Marte, que fica na zona norte da capital paulista, às 11h23 da manhã, com os 2 tripulantes a bordo. Era um voo particular. O acidente aconteceu menos de 1 hora depois, por volta de meio-dia. A aeronave, de pequeno porte, uma Robinson 22, como essa, estava a serviço de uma empresa de fotos e filmagens aéreas de Guarulhos, Grande São Paulo. Parte da hélice ficou presa nessa fiação elétrica. Se houve uma falha humana, uma falha do piloto, se houve uma pane no mecanismo do aparelho, isso a gente só vai ter exatamente após o resultado dos laudos periciais. Em Viamão, na Grande Porto Alegre, um helicóptero do mesmo modelo também caiu. Segundo o piloto, uma forte rajada de vento causou o acidente. Ele e um amigo estavam fazendo um sobrevoo na região. Os 2 homens ficaram feridos e foram resgatados pelos bombeiros. A Força Aérea Brasileira vai investigar o acidente. Uma criança morreu e 37 ficaram feridas em um grave acidente com um ônibus escolar na região serrana do Rio de Janeiro. As imagens mostram a violência da batida. A carroceria do caminhão atravessou o para-brisa do ônibus escolar que ficou destruído. Davi Miguel, de 10 anos, estava no primeiro banco e morreu no local. 37 alunos ficaram feridos, 2 continuam internados. Testemunhas contaram que o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas com medo de ser linchado. Mesmo ferido, este adolescente de 15 anos ajudou a resgatar os colegas. No momento de desespero, ajudei lá, quebrando a janela, para o pessoal sair. Saiu todo mundo desesperado. Ele foi, socorreu as outras pessoas, veio na escola avisar, pagou carona, veio na escola avisar que, segundo ele, o motorista não queria pegar ninguém, chegar perto de ninguém, ajudar a socorrer ninguém. Os alunos estavam a caminho da escola. O prefeito do município de Cantagalo, a 200 quilômetros do Rio, decretou luto de 3 dias. O motorista do ônibus se apresentou à polícia. Em depoimento, argumentou que as condições de visibilidade eram ruins e que o caminhão estava parado na pista sem qualquer tipo de sinalização. Ele vai responder a inquérito por homicídio culposo sem intenção de matar e lesão corporal culposa. Um terremoto de 3,7 graus na escala Richter atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte. O tremor foi sentido em 16 cidades. Tarcísio acordou com o barulho das portas. O tremor durou 5 segundos. As velas da mesa caíram e até este lustre, que pesa 120 quilos, balançou. Um estrondo, como se fosse uma batida muito forte de 2 carros. O epicentro do terremoto foi a poucos quilômetros da casa de Tarcísio, em uma área de mata fechada, na cidade de Esmeraldas, na região metropolitana. 6 horas da manhã tremeu a casa aqui e tremeu a casa dos vários vizinhos. Joacir mora em uma cidade vizinha, Betim.
ouviu um estrondo quando via TV. Abri a porta e saí vazado para a rua. O terremoto teve magnitude 3,7. É o maior abalo já registrado desde que a região começou a ser monitorada. E foi sentido em 16 municípios, alguns a 20 quilômetros de distância daqui. Betim e Contagem tem histórico de atividade, tremores magnitude 2,8, 3. E agora acontece só com um pouco magnitude maior, que foi 3,7. Essa magnitude maior que serve assim, um pouco de atenção, porque certamente a gente vai ter réplicas. Os dados do Observatório Sismológico de Brasília também mostram que Minas Gerais é o estado que mais registra terremotos no país, seguido de Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Esse tremor é provocado exatamente por uma zona, uma falha, alguma estrutura que se acomoda através da pressão que já existe na Terra. Na nossa nova série especial, um alerta aos pais. Produtos aparentemente inofensivos são usados como drogas e já provocaram a morte de jovens e adolescentes. O gás de buzina e até desodorantes têm em suas fórmulas substâncias que podem provocar alucinações. O que uma buzina, um vidro de acetona e um desodorante têm em comum? Se a pergunta for feita a um viciado em drogas, a resposta vai ser rápida. Os 3 produtos têm uma combinação química usada como entorpecente, causa alucinações e pode até matar. O som que irrita e pode ferir os nossos ouvidos nem se compara com o estrago que uma buzina como essa pode fazer se for usada de maneira errada. Inalar o gás, que fica armazenado aqui dentro do recipiente, virou moda entre os jovens. É quase impossível dizer como esses produtos químicos começaram a ser usados assim, mas a facilidade de acesso a eles só aumenta o perigo. A buzina pode ser encontrada em lojas de fantasias e de conveniência. Qualquer um pode comprar. Geralmente custa menos de R$15. São drogas, da mesma forma que é o álcool, o tabaco, o crack e a cocaína. Na internet, os jovens divulgam vídeos usando o gás de buzina sem se preocupar com as consequências. Mas o uso como entorpecente pode ser fatal. Já fez vítimas em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. O caso mais recente aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Maria Luísa Perassolo, de 18 anos, morreu depois de aspirar o gás de buzina. A polícia investiga se a universitária foi induzida a inalar o produto. Se ficar comprovado que houve o auxílio, alguém induziu a vítima, instigou a vítima, ele vai responder pela prática do homicídio. Maria Luísa e um amigo compraram a buzina numa loja de conveniência. Pelas imagens das câmeras de segurança, dá para ver que Maria Luísa se abaixa e pega a buzina. Ela e o amigo ainda ficam alguns minutos no local. Em seguida, pagam as compras e vão embora. Depois de aspirar o produto, a jovem teria sofrido uma parada cardíaca. Ao ver a filha passando mal, a mãe liga para o resgate. Eu quero buzina, minha filha tá morrendo. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo. Calma, Carol. O socorro chega minutos depois, mas já era tarde. O efeito do gás de buzina é muito rápido. A fórmula contém propano e butano. Quando aspirado, o gás entra no organismo a uma temperatura de menos 20 graus e pode provocar queimaduras na traqueia e nos pulmões. Ele diminui a oxigenação no sangue. A mistura afeta o sistema nervoso central. Além da sensação de prazer, o resultado é um comprometimento da coordenação motora, do raciocínio e até da memória. Outros produtos, como acetona, éter e clorofórmio, têm efeitos parecidos com o do gás de buzina. Você acaba tendo um comprometimento da sua cognição, da sua forma de pensar e de agir, e também das ações orgânicas que são controladas todas pelo sistema nervoso central. Muitos desses produtos são comercializados sem nenhum tipo de controle, justamente para que qualquer pessoa tenha acesso. Isso porque eles foram criados para facilitar o nosso dia a dia. Aqui atrás do recipiente, os fabricantes alertam: manter fora do alcance de crianças. Só que muita gente não segue essa orientação. Quando o consumo ganha outra finalidade,
a única solução para impedir o uso como entorpecente é mudando a fórmula do produto. Aconteceu com a cola de sapateiro. Os viciados usavam com muita frequência como alucinógeno, mas algumas marcas substituíram o tolueno, que dava liga à cola. O produto deixou de ser usado como entorpecente. Na Câmara Federal, desde 1989, já tramitaram pelo menos 14 projetos de lei que tinham como objetivo controlar a venda de produtos usados como drogas. Até hoje, nenhum deles foi aprovado. Existe um movimento social que faz com que se cobre o controle da venda, que hoje não existe para o gás de buzina, que cobre efetivamente uma mudança de formulação. Então, a indústria pode ajudar mudando a formulação, né? Utilizando substâncias que não sejam tóxicas. Você já ouviu falar em poppers? O remédio criado para a recuperação de pacientes cardíacos foi adotado pelo público GLS, que passou a usar a substância como relaxante muscular. No Reino Unido, ela é liberada. Aqui no Brasil, a droga ainda é proibida, mas este jovem teve acesso ao produto e quase morreu. Eu inalei uma vez e eu não senti nada, eu acabei inalando pela segunda vez e acabei perdendo a consciência. Eu fiz por curiosidade e queria saber o que eu ia sentir e não foi uma experiência boa que eu tive. A curiosidade pode dar início ao vício. O desodorante também virou vilão. Foi assim que este jovem se viciou. Ele chegou a inalar vários frascos de desodorante por dia. Tem umas substâncias que eu não sei o que são, mas que realmente dá uma loucura na cabeça que é muito grande. No início foi o desodorante, depois a bebida alcoólica, depois a maconha e depois a cocaína. O rapaz de 21 anos chegou a ter síndrome do pânico. Hoje faz tratamento numa clínica de reabilitação para largar a cocaína e o desodorante. Eu tenho esperança de me manter limpo, de construir uma vida saudável, com base na minha família. A dica que eu dou, cara, é não usar drogas. E se você já usou, pare o quanto antes. Pare o quanto antes, porque a vida é bela. Tem que saber aproveitar. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens, acesse R7 Play. Fique agora com o programa Xuxa Meneghel. A atriz Adriana Garamboni revela por que recorreu à barriga de aluguel para ser mãe. E no palco, a festa fica por conta de Vanessa Camargo. E a gente te espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.